Senhor presidente, primeiro eu saúdo aqui os nossos amigos da Escola Adventista de São Paulo, de Brasília, que guardam sábado aí na Asa Sul, sejam muito bem-vindos. Vocês são jovens, talvez não tenham visto, mas no passado recente do Brasil, a Polícia Federal entrava na casa de políticos para pegar milhões em malas de dinheiro, tipo a do Gedel, mais de 50 milhões de reais. E hoje, né, Carlos Jordi, colegas gaúchos, vai à casa do ex-presidente Bolsonaro para ver se ele tem o cartão de vacina ou não. De certa maneira, né, eu gosto muito de ser sempre pensamento positivo, sempre olhar as coisas pelo copo cheio e não pelo copo vazio. Então, isso daí pode ter certeza, é uma medalha. Nada dá mais honra em ser filho de Jair Bolsonaro do que a perseguição covarde, vil, baixa e bizarra que a esquerda tenta imprimir contra um presidente. Se ele tivesse roubado 1 centavo dos cofres públicos, ele já estaria preso. Mas não. A Polícia Federal vai à casa dele para ver se ele foi vacinado, sendo que público e notoriamente sempre falou, Antônio de Paula, que nunca tomou a vacina. Porém, esses que do outro lado ali na esquerda falam, Bolsonaro não comprou vacina, foram mais de 600 milhões de doses de vacinas. Todo mundo que tomou uma vacininha no braço agradece a Bolsonaro. Antes mesmo de existir a vacina, em agosto de 2020, já fez uma medida provisória de cerca de R$1 bilhão para fazer um convênio com a AstraZeneca, para que o Brasil tivesse prioridade na hora de comprar as vacinas. E não atrasou nada. A primeira pessoa vacinada no mundo foi em dezembro. A primeira pessoa vacinada no Brasil foi em janeiro. Se tem uma pessoa que é estadista, é Bolsonaro, que não atrapalhou sequer, né, aquele bizarro governador da calça apertada, que queria comprar vacinas antes de todo mundo, né, numa cena bizarra depois que viralizou pelo país inteiro chorando quando uma pessoa foi vacinada. Agora, no entanto, a vacina da AstraZeneca não foi renovada pelo governo Lula o convênio com a britânica AstraZeneca. Por quê? Porque ela dá embolia. O efeito colateral dela é maléfico. Eu quero saber se o pessoal que fala ali do outro lado tanto em vacina, se vai ser responsabilizado pelas pessoas que morreram de efeitos colaterais de vacina. Um assunto que é proibido de falar aqui no Brasil, que eu já nem sei mais se é democracia. Porque se a gente não pode falar determinadas coisas, não é no Estado democrático de direito que nós estamos. Mas eu vou refrescar a memória dos nossos colegas. Aqui uma notícia do Correio Brasiliense, setembro de 2021. Sem poder entrar em restaurante de Nova York, Bolsonaro come pizza na rua. Ainda em setembro de 2021, Bolsonaro é o único dos presidentes do G20 sem vacina na Assembleia Geral da ONU. Nessa mesma oportunidade, Michele Bolsonaro tomou a vacina da Janssen, primeira-dama. Michele Bolsonaro tomou vacina nos Estados Unidos. Um presidente que não tem nada a esconder. E no ano seguinte, quando retornou aos Estados Unidos, presidente, em 2022, na ONU, Bolsonaro exalta a vacinação contra a Covid, mas com um porém. O presidente diz não ter se imunizado, ressaltou a liberdade individual de cada brasileiro de se vacinar de forma voluntária. Quando a gente sabe que algo é bom para nós, a gente faz aquilo. E se os outros quiserem seguir os exemplos, que sigam. A esquerda não. A esquerda, quando ela quer fazer alguma coisa, ela quer obrigar os outros a fazerem também. E aqui, para finalizar, presidente, com relação à minha irmã Laura, filha do presidente Jair Bolsonaro, né, um documento da Embaixada dos Estados Unidos dizendo que menores de 18 anos não são obrigados a se vacinar para os Estados Unidos, que, diga-se de passagem, agora, a partir de 11 de maio, já não vai mais exigir a vacinação de nenhum estrangeiro para entrar no território americano. Então a pergunta que fica é, por que Bolsonaro teria motivos para falsificar um cartão de vacina? Por que a Polícia Federal não podia pedir informações ao presidente, para o presidente dar as explicações por escrito, ou ir à Polícia Federal dando testemunho? Para que necessidade de fazer esse esculacho? Aí fica para vocês aprenderem. Vocês vão crescer, vocês vão fazer o certo. E para lutar contra o sistema sujo e corrupto, a gente paga um preço. Mas esse, a gente paga com honra, presidente. Muito obrigado. Ok, deputado Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, depois deputado de São Paulo.